Pessoal, nós vamos falar agora, dentro do âmbito da segurança da informação, sobre o significado do termo harvesting. O que significa isso e o que isso tem a ver com segurança da informação e principalmente nas questões de provas de concurso? Bem, isso pode ser dito que é uma técnica, pessoal. Harvesting é uma técnica que realiza a varredura em páginas da web, em sites, em arquivos de listas de discussão, entre outros arquivos, justamente para buscar endereços de e-mail e com isso formar um cadastro de endereços de e-mail, principalmente para gerar spam, que é quando enviam mensagem de e-mail em grande quantidade para um grande número de destinatários que não solicitaram. Então, os spammers, que são as pessoas que enviam spam, eles adoram usar a técnica conhecida como harvesting para buscar cadastros de e-mail em sites da web. Então, o que eles fazem? Eles usam muitas vezes programas específicos que ficam rastreando páginas da web para ver se encontram endereços de e-mail ou ficam rastreando listas de discussão para ver se encontram endereços de e-mail e cadastrar isso no seu banco de dados de endereços de e-mail para depois enviar spam em grande quantidade. Alguém poderia me perguntar, professor, tem alguma forma de combater esse tipo de técnica chamada harvesting? Tem como combater isso? Bem, uma das maneiras de combater o harvesting, uma das mais utilizadas, é apresentar os endereços em listas de discussão ou até em páginas da web com algumas substituições. Por exemplo, substituindo arroba por at, substituindo os pontos pela palavra, pelo texto dot. E por que se faz isso? Porque aí, claro, um sistema de uma técnica de harvesting aplicada àquele site, onde os endereços de e-mail não estão com arroba, estão com at, e não estão com um ponto, estão no lugar do ponto tem dot, aí é claro que o sistema harvesting, a técnica do harvesting, não vai identificar aquilo como sendo um endereço de e-mail e não vai capturar esse endereço e não vai cadastrar isso naquele banco de dados para futuro envio de spam. Então essa técnica é muito usada por spammers e uma forma de deixar e-mails em páginas da web de forma, vamos dizer assim, mais segura, é fazer algumas substituições. E por que eu pauto muito que essas duas são as principais substituições para combater harvesting? Vocês vão entender isso exatamente agora nesta questão de prova. Acompanha comigo a leitura. A questão dizia assim: muitas páginas web e listas de discussão apresentam os endereços de forma ofuscada, quer dizer, maquiada, né? Por exemplo, substituindo o arroba por at e os pontos pela palavra dot, visando combater. E aí vem letra A, harvesting, letra B, rootkit, letra C, trojan proxy e a letra D, spyware. Como acabamos de ver, né, pessoal, quando ele sugere que algumas páginas da web apresentam uns endereços de e-mail de forma ofuscada, quer dizer, maquiada, fazendo algumas substituições, como arroba por at, por exemplo, e o ponto por dot, isso é típico para combater o que nós chamamos de harvesting, que é justamente rastrear páginas da web e listas de discussão em busca de endereços de e-mail. Então a resposta aqui é harvesting, essa técnica de substituição, essa técnica que ofusca o endereço de e-mail fazendo algumas substituições, é para combater o harvesting. Por que não rootkit da letra B, pessoal? Rootkit é um conjunto de programas que assegura e mantém a presença de um invasor no computador comprometido, o que nada tem a ver com o universo dessa questão. A letra C, trojan proxy. Trojan, que é um cavalo de Troia, um programa que parece algo bem intencionado, mas quando chega no computador do usuário e é executado, aí o que acontece? A pessoa acha que é um presente para ela, tipo cartão para você, a pessoa executa e aí pacotes de dados são enviados por portas de comunicação desse computador, abrindo as portas de comunicação desse computador, permitindo possíveis invasões. Isso é um trojan, um cavalo de Troia. Por que a resposta não era spyware? Spyware é um programa espião que, quando instalado num computador, monitora as atividades do sistema e envia as informações coletadas para o terceiro que instalou o spyware. Mas por que a resposta não podia ser spyware aqui? Porque spyware monitora qualquer tipo de atividade.
Harvesting não, é específico para descobrir endereços de e-mail, endereços de correio eletrônico, que era o que ele citou aqui. Muitas páginas da web, lista de discussão, apresentam os endereços de forma ofuscada, substituindo arroba por @, o ponto por dot, aí é para combater harvesting. Para combater spyware isso não serviria, porque o spyware monitora tudo que o usuário faz, não é só para pegar endereços de e-mail. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, nessa questão, a nossa letra A de América. Certo, pessoal?